Um. Provavelmente você já deve ter ouvido falar do jovem rico. Quem foi o jovem rico? O jovem rico foi aquele cara que se aproximou de Jesus e disse: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus diz: Olha, por que você me chama de bom, se só há um bom, que é o Senhor, que é Deus? Mas faça isso. Você deve honrar o seu pai e sua mãe, não deve cobiçar, não deve matar. E o jovem rico diz: para. Jesus, tudo isso eu já faço. E em Marcos, no capítulo 10, tem algo que não tem nos outros evangelhos, que diz: Jesus, então, ele olha para o jovem rico e Jesus ama o jovem rico. Jesus o amou e disse: Se você quer ser perfeito, vende tudo que você tem e dá aos pobres. E a Bíblia vai nos dizer que o jovem rico ele fica triste e ele vai embora, porque ele tinha muitas riquezas. Então Jesus diz a famosa frase: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no paraíso, no reino de Deus. E é muito comum a gente olhar para essa história e falar: é isso mesmo, hein? É muito mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Esses ricos vão tudo pro inferno. Mas hoje eu queria te fazer olhar para essa história com um novo olhar, com um novo âmbito, que é: você já parou para pensar de que talvez você seja esse jovem rico? De que talvez eu possa ser esse jovem rico? Aí você vai me dizer: você tá louco? Eu queria ser rico, mas eu não sou. Eu não tenho um centavo, eu não tenho dinheiro para pagar a conta do banco, minhas contas estão vencendo. Quando eu tenho dinheiro, acaba o gás. Eu sou pobre, eu não sou como esse jovem rico. Será? Porque Jesus, ele olhou para aquela fraqueza do jovem rico, que era o quê? Que era a queda que ele tinha pelas riquezas. Ele disse: Olha, aquilo que você ama, aquilo que está no seu coração, deixa tudo isso e me siga. Vá, vende tudo e me siga. Talvez o seu maior problema não seja a riqueza, mas seja uma outra coisa. Porque é muito fácil a gente olhar essa história e falar: aquele outro, o outro, a outra pessoa, aquele lá, ó, aquele que é rico, aquele sim, precisa deixar tudo que ele tem e seguir a Jesus. Você se lembra da história de Davi? Quando Davi ele se deita com Betseba, então ele manda matar o marido de Betseba, o Urias. Então Natã, o profeta Natã, vai falar com Davi e diz: Olha, rei, tinha um homem que era muito rico. Esse homem era muito rico. Ele tinha muitas ovelhas, muitas ovelhas. E tinha um outro cara que ele era pobrezinho. Ele só tinha uma ovelha, uma única ovelha. Só que um dia, esse cara que era rico recebeu visitas e falou: Olha, eu não vou matar a minha ovelha. Servo, vá lá na casa daquele pobre lá e pegue aquela única ovelha que ele tem. Então os servos foram, pegaram a ovelha e o homem rico matou a ovelha para dar para os convidados. Então Natan falou: Que história doida, né, rei? O que deve ser feito com esse homem rico que pegou a ovelha desse cara pobre? Davi, ele ficou furioso e disse: Meu, vamos dar um pau nesse cara. Esse cara tem que devolver muito mais do que uma única ovelha. Ele tem que reparar esse erro. Então Natan diz: Davi, tu é esse homem, não é outro, não é outro cara, não é aquele lá. Tu é esse homem. Você é esse cara. Você é o cara da parábola. Então, a gente precisa olhar
com esse olhar, que nós somos o jovem rico, não é o outro. Nós temos que olhar para nós e dizer: meu, o que será que Jesus está me pedindo e eu não tenho coragem para entregar? Talvez você é um cara que não seja rico, uma pessoa que não seja rica, mas se deita com vários caras, com várias pessoas. Tá cada mês com um, cada mês trocando, se deita com o cara do trabalho, com a mulher de serviço, enfim, tem uma vida promíscua. E Jesus diz: olha, você me ama, deixa tudo isso e me segue. Talvez você não seja uma pessoa que seja rica, mas você é uma pessoa que tem bastante tempo. Só que você pega esse tempo e dá para o trabalho, pega esse tempo e dá para seus amigos, pega esse tempo e faz várias outras coisas, mas não para um segundo, não para meia hora, não para 15 minutos para orar, para ler a Bíblia, para estar com Deus. E Deus diz: olha, deixa tudo isso e me siga. Deixa essas coisas para trás e vem estar comigo. Você é esse homem da história. Você é o jovem rico. Eu sou o jovem rico. Nós somos o jovem rico. E todos os dias o Senhor nos chama para deixar aquilo que nos prende, deixar aquilo que nos amarra, deixar aquilo que nos aprisiona. Para quê? Para seguir a Jesus. E talvez você diga: meu, isso que me aprisiona é muito difícil de deixar. Eu não consigo, eu não consigo. Olha, é muito difícil. Eu acho que é muito mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que eu deixar de fazer essas coisas que eu faço, do que eu querer de deixar de gostar dessas coisas que eu faço. Então Jesus ele continua, realmente, é difícil. Talvez para você possa ser impossível deixar de fazer as coisas que você faz por causa de Jesus, para seguir a Jesus. Mas Jesus diz: olha, para o homem é difícil, para o homem é impossível, porém, para Deus não há nada impossível, nada é impossível para Deus. Então, esse vídeo é para, primeiro, fazer você se lembrar ou fazer você perceber que você é esse personagem da história, não é outro, não é aquele lá. Você é esse personagem da história. E segundo, se é difícil, se parece ser difícil deixar tudo o que você faz para seguir a Jesus, peça ajuda. Peça ajuda. Se para você parece difícil, se para você parece impossível, peça ajuda, porque o que é impossível para o homem é possível para Deus. Todas as coisas são possíveis para Deus. Peça ajuda. Deus ele não é o seu inimigo. Deus ele não é o seu algoz. Deus ele enviou Jesus para morrer na cruz, para te dar uma salvação, mas não só uma salvação para quando você morrer, para te dar uma vida digna, uma vida justa, uma vida correta, uma vida que você possa levantar a cabeça e dizer: eu estou vivendo os planos de Deus, eu estou vivendo os sonhos de Deus. Você acredita? Isso é real para você? Isso de fato é real na sua vida? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, comenta, manda para aquela pessoa que você sentiu que pode ser para ela também, não só para você, não só para você, mas para outra pessoa também. Tá bom, pessoal? Aqui é Abel Marques e até a próxima.